Fala pessoal, aqui quem fala é o professor William. E no vídeo de hoje, então, a gente vai finalmente dar continuidade às nossas aulas sobre o Spring Boot. Nas aulas anteriores, nós focamos principalmente na construção de aplicações usando o Spring Boot e o TimeLeaf. Então, aplicações completas, desde o back-end até o front, tudo integrado numa mesma aplicação. Porém, né, hoje em dia, as empresas utilizam bastante uma separação entre o back-end e o front-end. Então, existem frameworks mais modernos, né, que são comumente utilizados pelas empresas, que são focados apenas no front-end, frameworks como o React ou o Angular, dentre outros, né, que existem aí, que são bastante utilizados. Também, muitas vezes você vai ter um sistema que vai atender tanto um cliente web como também um cliente mobile, e você vai ter um mesmo back-end para os dois. Então, o que tem acontecido é que muitas vezes a gente não usa algo como o TimeLeaf, né, para construir as interfaces da aplicação integrada ao back-end. Ao invés disso, nós temos um back-end que é focado em apenas em fornecer as chamadas APIs para o front ou para o mobile, né? Então, nessa próxima série de vídeos que nós vamos começar hoje, nós vamos então explorar a construção de APIs web com o Spring Boot. Então, antes da gente começar a parte prática, né, vamos entender um pouco melhor, né, o que seria uma API web. Então, essa sigla API é uma sigla em inglês, né, para Application Programming Interface, que seria uma interface entre programas ou entre computadores, né? Então, é um termo genérico que pode designar, digamos assim, a comunicação entre qualquer tipo de, digamos, programa computacional, né? Então, quando nós temos dois programas se comunicando, temos então essa comunicação por meio de uma API, ou API em inglês, né? E aí, quando a gente fala que é uma API web, seria uma comunicação entre programas utilizando aí a rede mundial de computadores, né? A internet, basicamente. E aí existem várias formas de construir APIs web. A forma mais simples seria usando algo que se chama RPC, que também é uma sigla em inglês para Remote Procedure Call. Então, é basicamente você chamar alguma operação remota, né? Como se ela fosse uma operação local. Então, pense bem, você tem dois programas rodando em computadores separados e eles vão se comunicar por meio da internet, né? E aí, usando esse padrão, né, RPC, vai haver uma comunicação entre os dois, né, por meio da internet, só que a forma como vai ser feito isso, né, vai ser simulando como se fosse uma chamada local, ou seja, essa chamada do computador A para o computador B vai ser feita no computador A, por exemplo, como se fosse acontecendo só dentro do computador do elemento A, né? Então, por isso que esse nome é chamada de procedimento, né, como se fosse uma chamada de método ou de procedimento local, mas ela acontece de forma remota porque você está chamando algo que vai ser executado em outro computador. Então, isso seria uma explicação bem simplificada, né? E essa forma seria a forma mais comum, digamos assim, né, de comunicação por meio de APIs web. E aí vem o REST, que é bastante popular, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é uma arquitetura, né, uma arquitetura também de comunicação entre diferentes programas computacionais, também por meio da web, né? No caso do REST, ele tem uma série de regras e restrições. Então, essa arquitetura ela foi resultado de uma tese de doutorado, né? E aí foi feita uma série de restrições, né? De modo que se você diz que, então, a sua API é uma API REST, teoricamente você teria que atender todas essas restrições, né? E são bem, digamos, em muitos casos é bem complicado de atender tudo, né? O que o REST especifica. E aí o que acontece, muitas vezes a gente tem implementações de APIs que seguem uma série de princípios do REST, né, atendem a uma série de restrições da arquitetura REST, mas não atendem de forma completa, né? E mesmo assim a gente geralmente chama de API REST, né? Então, o que eu estou chamando de API Web aqui nesse curso é basicamente o que as pessoas chamam de API REST, mesmo não atendendo totalmente a arquitetura REST. Então, nessa série de vídeos que a gente vai fazer agora, a gente vai
primeiramente começar com uma API básica, que seria uma API RPC, e depois a gente vai evoluindo ela de modo a atender, ou tentar pelo menos atender a todas as restrições da arquitetura REST, tá? Já gostaria de adiantar que não é obrigatório você ter uma API que vai ser 100% aderente às regras da arquitetura REST. E aí há discussões, né, envolvendo até o próprio autor da arquitetura, ou pessoas bastante especializadas, né, onde elas dizem que não se pode chamar uma API que não atenda totalmente, né, a arquitetura REST de REST, né, mas é o que acaba acontecendo na prática. Então, se você conversar com as pessoas, elas vão falar que tem muitas vezes vão falar que, né, que tem uma API REST implementada no sistema delas, mas se você for olhar, provavelmente não vai ser 100% aderente às restrições da arquitetura REST. E não tem problema, porque, digamos que na maioria dos casos, não é necessário, né? Acaba sendo um trabalho demasiadamente grande que não vai ter, digamos, o benefício compatível, né? O custo-benefício não vai ser compatível com o esforço, né? Então, nem sempre compensa realmente você atender a tudo que o REST especifica, mas é bom ter consciência disso, saber, né, que você não está, você tem uma API, que é uma API web, mas não necessariamente é uma API REST. E aí temos outras arquiteturas, outros protocolos também, né, que são bastante conhecidos, como o GraphQL, o SOAP. A gente não vai abordar eles nesse curso, mas é bom saber da existência deles, né? E é bom ter uma ideia da diferença entre esses diferentes formas de comunicação, esses diferentes tipos de APIs web, né? Aqui eu trouxe uma tabela que eu achei bem interessante de uma postagem que está nesse link aí do slide, né? Onde é feita uma comparação com base em alguns critérios, né, entre algumas dessas arquiteturas de API web que a gente acabou de discutir, né. Então, temos ali o RPC, o SOAP, o REST, o GraphQL, e ele traz aqui algumas características de cada uma delas, né. Vamos pegar, por exemplo, o REST aqui, vamos falar sobre o formato, né, de dados que se utiliza para a comunicação entre os programas que estão se comunicando pela API REST, né? Então, pode-se ver aqui que o formato pode ser desde um XML, pode ser também um JSON, que na minha experiência é o mais utilizado, né? Pode ser também HTML, um texto comum, né? Dentre outros formatos aí, conforme está exemplificado aqui. Já o GraphQL, como você pode ver, ele utiliza apenas o formato JSON. O SOAP, apenas o XML. E o RPC tem aí a possibilidade de se utilizar também JSON, XML. O Protobuf é um protocolo específico criado pelo Google, né, para especificação de APIs RPC. A gente vai abordar isso mais à frente em próximos vídeos também, tá? E aí tem outros formatos aqui que eu particularmente não conheço tanto, tá? Além disso, né, vamos ver outras características, a curva de aprendizado. É possível observar aqui que tanto para RPC quanto para REST é fácil, GraphQL eles consideraram como médio e SOAP como difícil. O tamanho da comunidade, tanto de RPC quanto de REST é grande, porque são, também, na minha visão, né, na minha experiência, são os mais utilizados hoje, tanto para comunicação entre o back-end e o front-end, né, como também para comunicação entre serviços, né? Se você tem um sistema onde sua arquitetura é de microserviços, ou se você tem integração entre sistemas diferentes, né, que é bastante comum também, uma empresa tem um sistema que vai se comunicar com o sistema de outra empresa, né, geralmente vai ser ou por REST ou por RPC, essa comunicação, tá? Antigamente se usava bastante o SOAP, mas já está caindo bastante em desuso, tá? Por último ali, o GraphQL é utilizado também, mas não tanto contra o RPC e o REST, né? Mas conforme o pessoal que fez essa tabela, eles acreditam que está em crescimento, né? A comunidade desse tipo de estilo arquitetural. E tem outras características aí fica o link para vocês verem, se tiverem interesse em estudar mais, tá? Então vamos agora entender o que a gente vai fazer, né, nesse vídeo e nos próximos. Então vamos primeiramente fazer a criação de uma API básica com Spring Boot. A gente vai começar pelo mais simples possível. Qual que seria o mínimo de coisas que eu
preciso fazer para criar uma API com o Spring Boot. Não significa que vai ser a forma mais adequada, tá? Mas eu gosto de começar sempre pelo mais simples possível, porque vocês já vão conseguir ver um resultado, já vão conseguir começar a entender como as coisas funcionam, né? E aí depois, conforme a gente vai avançando, vocês vão vendo que algumas coisas que tem na forma mais simples de ser feito estão mais completas do que se a gente fizer manualmente depois. Então vocês vão ver que o que é gerado automaticamente pelo Spring, em alguns casos, para a gente fazer isso manualmente, dá um certo trabalho. Então vocês vão ver que vai dar bastante trabalho para a gente chegar com as mesmas características que já tem essas APIs geradas pelo Spring Boot, tá? E aí depois a gente vai começar a entender mais quais são essas restrições que eu tanto falo, né, da arquitetura REST. Para a gente entender isso, no item 3 ali, a gente vai aprofundar no protocolo HTTP, porque é o protocolo que é fundamental para a gente entender o REST e também entender as demais arquiteturas, tá? E por fim, vamos implementar uma API que seja 100% aderente à arquitetura REST, né? Ou pelo menos vamos tentar chegar o mais próximo possível disso usando o Spring Boot, tá? Para a gente, então, seguir esses vídeos, né, essas aulas sobre APIs Web, a gente precisa desses softwares aqui. Então, Java versão 11 ou superior, um navegador qualquer, desde o Firefox, Chrome, Edge, o que vocês estiverem utilizando aí. Um ambiente de programação, como o Eclipse, que é o que eu usei nas aulas anteriores, né, com Spring Boot Timeleaf. Atualmente estou usando o IntelliJ, mas vocês podem escolher o que vocês tiverem mais familiaridade, tá? Tem o VS Code também, tem outras possibilidades aí. Isso não faz tanta diferença, tá? E por fim, um cliente para fazer requisições web, né? Requisições HTTP. Pode ser o Postman, que é um dos mais utilizados. Tem o curl, que seria algo mais hardcore, né? Mais linha de comando, aí vocês podem utilizar também. O próprio VS Code, se vocês utilizarem, tem plugins para fazer, digamos, substituir o Postman, né? Então fica a escolha de vocês. Se vocês já conhecerem, já estiverem utilizando um, pode usar o que vocês quiserem. Para as primeiras aulas, até, se vocês quiserem fazer direto no browser, dá para fazer, tá? Não tem todas as ferramentas que vai ter no Postman, por exemplo, mas dá para chamar algumas APIs básicas pelo browser, né, para a gente ver parte dos resultados, tá? Mas mais para frente, né, conforme a gente vai fazendo mais coisas, vai ficando mais difícil de fazer só pelo browser, né? Então é bom vocês terem instalado aí pelo menos o Postman ou o curl. Aqui tem alguns links úteis, desculpa, como o link para o Java, se vocês quiserem baixar, caso vocês não tenham ainda, né? Tem esse site Spring Initializer que a gente vai usar bastante, como eu usei nas outras aulas já. E tem o link aqui do meu GitHub, que é onde vocês vão encontrar exemplos de código aí relacionados aos vídeos, tá? Então vamos começar a implementar a nossa primeira API. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui agora para a gente verificar o Spring Initializer, que é onde a gente vai começar fazendo as coisas, tá? Então deixa eu abrir aqui. Beleza. Então aqui é o Spring Initializer, que seria uma ferramenta do Spring que facilita a criação de projetos com o Spring, basicamente, né? Então aqui a gente vai ter uma série de escolhas que a gente pode fazer. Ele já traz algumas por padrão, que seriam as escolhas, digamos, recomendadas, estáveis, né, do framework. Por exemplo, a versão, eu vou deixar a versão já selecionada, que seria a versão mais estável que ele tem. Vou usar como gerenciador de dependências o próprio Maven, mas vocês podem usar o Gradle também se quiserem, tá? Ambos funcionam. Temos como linguagem o Java. E aqui a gente pode colocar as informações do nosso projeto. Eu já tinha preenchido aqui. Eu coloquei como nome do projeto API Web. Vocês podem colocar esse mesmo nome ou outro nome que vocês julgarem interessante, tá? Se quiserem colocar uma descrição customizada, podem colocar também. E, por fim, os pacotes aqui. Também dá para a gente customizar ou deixar o padrão que já está, tá? Vou deixar como padrão aqui, como .example.api web, que é o nome do projeto, tá? A forma de empacotamento, vou deixar o jar, então a gente não precisa instalar, não vai precisar instalar num servidor web para a gente rodar a nossa aplicação, que esse servidor já vai estar embutido na própria aplicação, tá?
E a versão do Java eu vou deixar 11 também, que é o que já veio pré-selecionado. E aí, como dependências, temos essas 5 dependências aqui. Então, Spring Boot DevTools não é necessário, tá? Mas eu gosto de adicionar, porque ele facilita a nossa vida durante o desenvolvimento. Então, se a gente está desenvolvendo, colocamos para rodar a aplicação, e aí a gente vai lá e muda alguma coisa. A gente pode mudar sem restartar, né, a aplicação, ele já vai aplicar essa atualização no que está rodando, né? Então, é uma forma prática aí da gente ir fazendo as mudanças no programa e testando em execução. Então, eu gosto dele por causa disso. Spring Web é fundamental para a gente ter os recursos de APIs web. REST Repositories. Esse aqui, ele vai... a gente vai usar ele agora, mas depois a gente vai tirar ele, porque basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai transformar a nossa camada de acesso a dados, que é a camada da aplicação que se comunica com o banco, né? Com o banco de dados, ele vai transformar essa camada diretamente nas nossas APIs. Então, para cada repositório que a gente tiver, acessando determinada entidade do nosso banco, né, determinada tabela do banco, ele vai criar uma API para acesso àqueles dados, tanto para buscar dados, incluir, alterar, excluir, ele vai fazer a API completa automaticamente, só da gente adicionar esta dependência, tá? É claro que ele vai fazer com uma série de coisas, digamos, configurações padrão dele, né? E aí, se a gente quiser customizar, dá para customizar também, né? Mas chega um ponto que, dependendo do que a gente precisar ter na nossa API, isso aqui não vai ser o suficiente, tá? Então, usar essa dependência aqui, ela é interessante para APIs onde, por exemplo, o único papel é lidar com os dados, né? Ela não vai fazer nenhum tipo de validação, nenhum tipo de lógica, nenhum tipo de processamento. Só vai receber dados, colocar no banco, pegar do banco e mandar para quem chama API. Então, só vai receber e enviar dados, tá? Sem nenhum tipo de operação extra. Então, para isso, essa forma é a forma mais adequada, tá? Mas é claro que na prática, geralmente, quando a gente tem um back-end, né, com APIs web, ele vai ter coisas mais complexas que não necessariamente vai dar para a gente atender só com esse tipo de implementação, né? E aí a gente vai ver como que a gente faz manualmente essas APIs web sem usar essa dependência, tá? Então vamos começar com essa dependência, REST Repositories, depois vamos tirar ela para fazer manualmente o que ela gera automaticamente para a gente. Como banco de dados, vou continuar usando o H2 Database, que é um banco de dados em memória, tá? Por que que eu uso ele? Porque é a forma mais fácil da gente colocar para rodar uma aplicação que tenha banco de dados, sem muito trabalho de configuração, tá? Se você já tiver um MySQL, um Postgres instalado aí na sua máquina, e você já souber utilizar, né? Pode se utilizar também, tá? Seria só colocar uma dependência ao invés do H2, a gente adicionaria aqui, por exemplo, o Postgres, né, o driver do Postgres, que seria necessário para a comunicação com esse tipo de banco. E aí, para outros bancos seria a mesma coisa, né? MySQL, e aí assim por diante, né? E por fim, o Spring Data JPA, que seria o framework de acesso a dados do Spring, né? E é o que a gente vai usar aí para se comunicar com o nosso banco, beleza? Então, selecionamos as dependências. Se a gente clicar aqui em Explorer, ele vai mostrar para a gente a estrutura do projeto que ele vai gerar. O POM é onde vai as dependências, tá? Essas que a gente acabou de adicionar. E aí tem as outras pastas e arquivos que ele gera, como o source, que é onde vai o código-fonte. Temos aqui, por exemplo, também o MVNW, que seria uma versão do Maven embutida ao projeto, tá? Então, vocês viram que lá nos softwares necessários eu não coloquei o Maven, né? Apesar de eu estar usando ele. E eu não coloquei justamente porque quando a gente gera o projeto por aqui, ele já vai trazer uma versão do Maven embutida que a gente pode utilizar, tá? E aí é só a gente clicar em download, ele vai baixar um zip. No meu caso, eu já baixei aqui. Esse zip vocês vão extrair para uma pasta, né? E aí é só vir na sua IDE e importar essa pasta, tá? Deixa eu mudar aqui agora a tela. Beleza, estamos aqui no projeto. Aqui. Certo, estamos aqui no projeto, então reparem que eu já importei
aqui, né? Já está com o projeto importado, com os arquivos que a gente viu lá no Initializer, né? E aí, para importar, no caso aqui do IntelliJ, seria só vir aqui, arquivo ou file, se estiver em inglês, e abrir e selecionar a pasta onde está o seu projeto, tá? Ele vai trazer, então, já com uma estrutura. Então, essa aqui é a estrutura padrão. Main, a gente coloca o código, digamos, de produção, que é aquele código que vai ter as funcionalidades, né, do seu sistema, da sua API. E teste é onde vai os códigos de teste da sua aplicação, tá? Que mais? Bom, acho que é isso. A gente pode... Ele vai ter criado uma classe chamada API Web Application. Essa classe ela foi gerada automaticamente por ele com base nas configurações que a gente definiu no projeto, né, o nome do projeto, tudo mais. Ele já cria, então, uma classe que seria o ponto de entrada desse projeto, que é por onde a gente consegue iniciar a execução do projeto, tá? Se vocês forem usar o Spring puro, vocês vão ver que tem uma série de configurações que são necessárias. É até difícil colocar um projeto Spring para rodar. O Spring Boot ele já traz essa série de configurações por padrão para você, configurados por padrão, tá? Então, do jeito que ele gera aqui, já está pronto para rodar. É claro que, às vezes, dependendo do que você precisar no seu projeto, você vai precisar fazer alguma customização, né, de configuração. Todas essas customizações dá para fazer por meio de código ou por arquivo de configuração, no arquivo XML. Mas no início a gente não precisa se preocupar com isso. Então essa é uma vantagem, uma grande vantagem do Spring, né, do Spring Boot especificamente, que ele já traz as configurações necessárias por padrão, e aí a gente, enquanto está aprendendo, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, a gente consegue criar um projeto do zero sem tanta configuração, tá? E aí conforme a gente vai aprendendo, a gente já vai ter a maturidade suficiente também para quando a gente precisar fazer configurações específicas adicionais aí no nosso projeto, tá? Então, a gente pode rodar por aqui, podemos rodar pela linha de comando também. E aí, uma coisa também que é bom lembrar, né? Quando vocês importam o projeto, ele não vai ter as dependências ainda, né? A gente precisa pedir para baixar essas dependências, tá? No caso da IDE, se vocês tiverem um plugin, esse plugin ele vai ajudar vocês a cuidar disso, tá? Atualizar o projeto conforme as dependências. Deixa eu abrir aqui. Então, caso vocês estejam utilizando o IntelliJ, por exemplo, verifiquem se vocês têm o plugin Maven Helper instalado aí, tá? E a mesma coisa se for Gradle, verifiquem se vocês têm o plugin do Gradle instalado. Deixa eu ver o que mais. Acredito que seja isso. No caso do Eclipse também vai ter plugins. Geralmente quando você baixa, já vem com pelo menos o plugin do Maven instalado, tanto o IntelliJ quanto o Eclipse, até onde eu lembro, tá? Então, dependendo do caso, vocês nem precisam instalar nada, ele já vai ter os plugins necessários. Se vocês quiserem, também dá para fazer a compilação pela linha de comando. Então, vocês executariam lá o Maven. Se vocês tiverem o Maven na máquina, é só MVN, né? Se vocês forem usar a versão embutida, é MVNW, que é o executável que ele traz aqui. E aí vocês podem fazer um MVN. Deixa eu ver se eu estou na pasta certa. Faltou isso aqui. Como eu estou usando o sistema baseado no Unix, eu tenho que colocar o ponto barra e o nome do executável para executar, tá? No caso do Windows, seria só executar o arquivo .cmd que ele tem ali, tá? Ele vai então fazer a compilação, baixar as dependências. Se tiver testes, ele vai rodar os testes e finalizou então a compilação do projeto, tá? No meu caso aqui foi rápido porque eu já tinha baixado as dependências anteriormente, tá? Mas pode demorar um pouquinho na primeira vez que vocês forem executar, tá? E aí, para a gente executar pela linha de comando, também vamos fazer aqui o mvnw. Aí tem o comando que é o Spring Boot Run, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então ele começou aqui a executar um projeto, tá?
Reparem que ele vai printar aqui uma série de informações referente ao projeto, por exemplo, em qual porta que ele está rodando. Então, no nosso caso aqui, ele está rodando na porta 8080. Deixa eu ver o que mais de interessante que a gente tem aqui. Temos o banco de dados em memória, que pode ser acessado por este caminho aqui. Já a gente vê como faz isso, tá? E aí vai ter reparem que ele traz informações sobre diversas configurações, né? Então, é até interessante vocês perderem um tempinho lendo o que ele está printando aqui na inicialização e tentar entender, que às vezes vai ter alguma informação que vocês não sabiam, né? Ou que seja relevante para vocês entenderem algum problema ou algum comportamento que vocês não estão entendendo, tá? Então sempre é bom ler o que está printando aqui no console, porque essas informações sempre são úteis para a gente, tá? Então eu executei, ele vai estar acessível, só que como não tem nada, não vai ter nada para acessar no sistema, tá? Então, por hora eu vou finalizar aqui. E aí agora vamos fazer a nossa primeira implementação. Então, a gente já tem as dependências no nosso POM. Vou criar agora algumas classes para a gente trabalhar aqui, tá? Então, vou primeiramente criar um pacote aqui. Opa. Isso aqui é importante, pessoal. Vocês viram que eu estava começando a criar aqui direto na pasta Java, né? Só que, como a gente está com todas as configurações padrão, tudo que a gente criar de código para ser encontrado automaticamente pelo Spring tem que estar em pacotes dentro do pacote raiz, que é esse aqui, tá? Lembra lá na configuração que a gente definiu esse aqui como sendo o pacote inicial, né? com.example.api web. Então, se a gente for criar um pacote novo com código, tem que estar aqui dentro, senão o Spring não vai achar ele, tá? Vou colocar aqui domínio. E aí vamos supor que a gente está criando um sistema aí para gerenciamento de animais. Então vai ter uma classe animal. Essa classe ela vai representar a tabela animal no nosso banco de dados, tá? Então ela vai ter aqui um ID, que seria o identificador único, tá? Por enquanto a gente vai fazer somente um ID, mas depois a gente vai ver outras coisas adicionais que a gente pode colocar com relação a isso, tá? A gente tem que colocar a anotação @id do pacote javax.persistence, ou se vocês tiverem já em versões mais atualizadas, se eu não me engano, esse pacote vai deixar de ser utilizado, porque vai passar a utilizar o projeto Jakarta, tá? Que seria a versão open source do JPA. E então, mais à frente, em versões digamos, versões futuras do Spring, provavelmente vai ser um pacote diferente, que vai ter essa anotação, tá? Então, colocamos aqui a anotação @id. Precisamos também da anotação @entity, aqui na nossa classe. E aí vamos criar alguns atributos. Aqui no ID faltou também generate value, tá? Para dizer que vai ser um valor, o ID vai ser gerado automaticamente pelo banco, né? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem várias estratégias, como o auto, sequence e o ident. Vamos colocar o ident aqui, tá? Então tem essas opções, depois vale a pena vocês darem uma estudada em cada uma delas para entender como que elas funcionam, tá? Geralmente não é bom vocês usarem o auto, porque o auto ele vai selecionar automaticamente para vocês, mas pensando numa aplicação real, é bom vocês terem um controle sobre o que vocês querem utilizar para gerar as chaves primárias da tabela, tá? Então, geralmente o que se usa ou é identity ou sequence, tá? Esse table não é muito recomendado também, porque ele é menos performático, digamos assim, tá? Então vai ser uma dessas duas aqui, tá? Vamos criar um nome para o nosso animal. Um tutor. E um espécie. Por enquanto tudo string, tá? Então a espécie é um cachorro, um gato, coelho, enfim.
E aí a gente vai gerar alguns códigos aqui. Vamos gerar os... Peraí. Vamos de novo. Getter e setter. Vamos gerar para tudo. No nosso caso, a gente pode colocar o setter do nosso ID como privado. Só o JPA vai ter acesso a ele para setar o ID conforme o que está na tabela, tá? A gente não pode expor isso aqui, na verdade, né? Não é interessante expor isso aqui, porque não faria sentido eu alterar o ID, que é uma coisa que na aplicação eu não vou gerar, vai ser gerado pelo nosso banco de dados. Os demais eu vou deixar com todo o público, tanto os getters quanto os setters, tá? O que mais? Vamos gerar aqui o equals e hashcode, que sempre é bom ter, tá? Vou fazer com base apenas no ID, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais à frente também, tá? Mas por hora vão ser apenas baseados no ID, que é a nossa chave primária, tá? Então, cada registro no banco vai ter um ID único, né? Então, esse ID vai ser o identificador único, e faz sentido a gente usar, então, por isso, no hashcode e no equals, tá? Mas a gente vai ver que tem outras opções melhores, dependendo do caso, e aí a gente vai usá-las mais à frente, tá? Se vocês quiserem, dá para você gerar um toString também, ou um construtor com parâmetros, né? Eu sempre gosto de colocar um construtor com os atributos obrigatórios, digamos assim, tá? Se você vai ter um objeto desse, faz sentido você ter um objeto de animal sem nome, ou sem tutor, ou sem espécie? São questões que deve se questionar, né? E aí, no caso de não fazer sentido existir um objeto desse tipo de classe aqui sem esses dados, eu gosto de colocar sempre no construtor, tá? Mas não é uma coisa obrigatória também. Vamos deixar assim por enquanto. Só deixar o mínimo necessário aí, tá? Então, criamos aqui nossa classe entidade com os atributos, definimos nossa chave primária, criamos o getter e setter, definimos como privado o setter do ID, pois não faz sentido a gente setar o ID, já que ele é gerado pelo banco, né? E criamos o equals e o hashcode para essa classe. Feito isso, agora a gente vai criar um repositório. Então, vou criar aqui um pacote para isso. Repositório. Por enquanto, estou colocando nomes bem simples, tá? A organização dos pacotes simples também, mas conforme o sistema vai crescendo, é interessante vocês irem pensando melhor nessas questões também, tá? De organização, de arquitetura, mas é uma questão que, por enquanto, eu não vou me preocupar. Então, a gente vai criar agora o repositório, que seria a nossa camada de acesso a dados aí, da nossa API Web, tá? Então, vamos criar aqui animal repositório. Então, é uma interface. Quem nunca usou o Spring Boot pode estar surpreso, né? Para a gente apenas criando uma interface, vocês vão ver que ele já vai criar nossa camada de acesso a dados, tá? Aqui eu vou anotar com @repository. Eu vou colocar aqui um extends, que essa interface ela vai herdar de outra. Eu vou colocar aqui JPA repository, tá? E aqui é uma interface genérica, onde a gente tem que especificar a qual entidade se refere esse repositório, né? Então, no nosso caso, é da entidade animal, que é o que a gente acabou de criar. Qual que é o tipo de ID? É long, tá? Então, é isso que a gente coloca aqui. Acredito que seja só isso necessário. Dá para colocar algumas customizações nessa interface, quando necessário, tá? Dá também para a gente criar classes com implementações mais específicas. Às vezes vai ter coisa que não dá para fazer na interface, que vai ser necessário na sua camada de acesso a dados, aí você vai precisar criar uma classe para isso. Nas minhas aulas com o TimeLeaf, a gente acabou fazendo alguns exemplos desse tipo. Vale a pena dar uma olhada, caso você não tenha visto ainda, tá? E aí, seria só isso, tá? Então, criei a entidade, criei o repositório, e por a gente ter aquela dependência do repositório REST, o Spring vai gerar automaticamente para a gente as APIs correspondentes a este repositório aqui. Lembrando que esse repositório vai ter todas as operações que tem definidas nessa interface. Então, o find all para buscar todos os elementos,
buscar com alguma ordem específica, buscar por ID, por IDs, no caso aqui, né, uma sequência de IDs, salvar uma lista de entidades, enfim, tem uma série aí de métodos que já vai vir prontos, que estão definidos aqui, e ele herda alguns métodos de outras interfaces também, tá? Então, compaginação, por exemplo, aqui usando examples, e aí vai ter todos esses métodos à disposição no nosso repositório também, tá? Só de fazer essa herança aqui. Beleza, feito isso, então a gente já pode agora executar. Vamos executar pela IDE direta agora, vamos só clicar aqui. Vocês podem rodar em depuração, caso vocês queiram ir vendo a execução. Aqui no caso não vai ter muito código para executar, então não tem muito o que ver, tá? Então vamos executar direto. Boa parte do código que ele vai executar vai ser código de dentro do próprio framework, né, de dentro do próprio Spring, ou vai ser código gerado sob demanda, né, de acordo com as configurações da nossa aplicação. Então, por exemplo, ao criar a interface animal repositório, quando a gente executar a aplicação, o Spring vai gerar uma classe correspondente com a implementação dela, e é o que ele vai usar para representar o nosso repositório, basicamente. Então, ele executou, está rodando aqui na porta 8080, mesma coisa do que a gente viu anteriormente, só que agora a gente já tem algo para testar, tá? Então, vou mudar aqui a tela compartilhada. Deixa eu vir aqui. Beleza. Então, vamos acessar aqui, localhost 8080. Reparem que ele já traz algumas informações sobre a nossa API, né? Então, a gente acessou a raiz aqui da aplicação. Ele diz que tem um link que a gente pode acessar, que é o Animals. Então, isso aqui já são coisas que o próprio Spring gerou para a gente, tá? O próprio Spring Boot gerou para a gente. E se a gente for fazer isso manualmente, não é tão trivial, tá? Então, se vocês fizerem as APIs por conta própria, vocês vão ver que não vai ter essas informações aqui. Se a gente acessar o Animals aqui também, ele já vai trazer a resposta também num formato padrão, tá? Atendendo a várias questões da arquitetura REST, e vocês vão ver que para a gente gerar uma mesma resposta, igual ele está gerando aqui, a gente vai ter que fazer uma série de coisas que não é tão simples, tá? Deixa eu ver o que mais dá para a gente fazer. Então aqui ele traria todos os animais cadastrados, tá? Caso a gente tivesse cadastrado alguma coisa. Aqui tem alguns links de navegação dentro da própria API para a gente saber o que dá para fazer, basicamente, nessa API, tá? Isso é uma característica do REST também. E tem algumas informações de sumário, como aqui, por exemplo, tamanho de paginação, total de elementos. Reparem que tem 0, né? Então, ele traz uma série de coisas já que foram geradas automaticamente pelo Spring. Reparem que ele colocou automaticamente um S aqui no final do nome da nossa entidade. Então, a entidade chama animal. Ele colocou um S no final ali para ser animals. Não faz sentido em português, né? E isso é justamente porque ele gerou automático. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como customizar essas questões, tá? Dá para fazer alterações relacionadas a isso também, tá? Mas se a gente deixar a configuração padrão, ele vai só gerar com um S na frente para dizer que é algo que é uma coleção, né? Que tem múltiplos elementos, tá? Por isso que ele coloca esse S no final. Beleza, agora vamos passar para o Postman, para a gente finalizar a aula aqui. Deixa eu achar. Só um pouquinho que eu estou abrindo aqui. Beleza. Então, agora vocês estão vendo o Postman. Vamos criar aqui uma requisição nova. A gente pode fazer um GET, por exemplo, um GET igual o que a gente acabou de fazer ali, para a API animais, ou animals, igual está ali, né? A gente manda, ele vai retornar o mesmo retorno que a gente viu no browser, né? Então,
A mesma coisinha que a gente viu lá no browser de resposta é o que o Postman vai mostrar aqui no corpo da resposta que a API nos retornou, tá? Reparem que ele está no formato JSON, tá? Então, essa é uma característica também do padrão, digamos assim, né, do Spring Boot. Então, por padrão, ele vai usar o JSON, mas dá para customizar para usar o XML também, se for necessário, que geralmente não vai ser, né? Dificilmente hoje vai ter alguém querendo usar um XML quando formato, né? Então, por isso que o padrão é o JSON. Beleza, fizemos o get aqui. Podemos agora, vamos testar um post, que seria para a gente criar um elemento usando essa API, tá? Então, vai ser o post no mesmo endereço, só que a gente vai ter que passar algumas informações, né? Então, a gente tem que passar aqui um cabeçalho. Repara que ele já traz alguns cabeçalhos padrão, né? E a gente vai ter que criar um específico, que é o content type. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está. Então, vamos criar aqui. Content type. Vai ser do tipo JSON, que é o tipo dos dados, é o formato dos dados que a gente vai enviar no corpo da requisição, tá? Então, antes a gente tinha feito um get para só buscar o dado a partir da nossa API. Agora a gente vai enviar algum dado para essa API, e a gente faz isso também por meio de uma requisição. Aqui a gente vai passar um corpo formato, esqueci a tradução do raw, mas o formato que a gente vai usar é o JSON, né? E ele identifica por meio do cabeçalho que a gente criou aqui, tá? Então, é só criar agora aqui os campos que a gente precisa enviar para criar um registro de animal na nossa API. Então, lembram lá que era o nome, vamos chamar de caramelo, nosso animal. Tinha o tutor, vamos dizer que é o William. Tinha espécie, que no caso vai ser cachorro. Beleza? O ID a gente não vai passar, porque lembra que eu falei que o ID é gerado pelo banco, né? Então tem o corpo da requisição, temos o cabeçalho. Isso aqui a gente vai entender mais profundamente nas aulas sobre o protocolo HTTP, tá? Então, se vocês não estiverem entendendo tão bem, não tem problema. Só tenta entender que aqui a gente está fazendo uma comunicação com a nossa API, tá? Então, aqui é o endereço da nossa API. Para a gente mandar informações para ela, a gente tem que satisfazer algumas restrições, como dizer qual que é o tipo de dados que ela aceita receber, né? Então, é o tipo de dados que o Postman vai usar para enviar para ela os dados que a gente colocar no corpo da requisição aqui, tá? Então, ele vai usar essas informações para criar uma requisição e enviar para a nossa API. E aqui a gente está simulando como se fosse uma comunicação entre duas aplicações. Então, isso que eu fiz aqui é como se fosse o seu front chamando a API no back-end, ou como se fosse uma outra aplicação chamando a nossa API para fazer algum tipo de comunicação, seja para buscar algum dado ou para enviar algum dado, que é como a gente vai fazer agora. Então, vamos enviar a requisição, e aqui ele mostra o retorno, tá? Então, ele retornou também no formato JSON, com os dados da entidade que ele criou. Reparem que eu criei nossa entidade com o nome errado. Criei com espécie, ao invés de começar com E, está começando com S, né? E aí a informação que eu passei aqui não foi salva porque está diferente os nomes, né? Então eu criei com esse nome, aliás, eu fiz a requisição com esse nome, mas ele está com esse. E reparem que ficou nulo lá. Ele aceitou porque a gente não colocou nenhum tipo de validação. Então ele aceita dados nulos ou preenchidos, né? E ele retornou os links para acesso a essa entidade específica. Então se eu copiar aqui e fizer um get, ele vai me retornar esses mesmos dados aqui. E aí é basicamente isso, tá? Então aqui a gente não implementou praticamente nada, né? E o próprio Spring Boot
e cuidou de gerar digamos, boa parte do código que é necessário para ter à disposição uma API web, tá? Então, para essa aula de hoje era isso, tá, pessoal? Então, só queria mostrar aí a criação de uma API básica. Vocês viram que ele criou todas as operações básicas de uma API, como buscar os elementos, todos os elementos, buscar um elemento específico, inserir, alterar, excluir, tudo isso já está criado na nossa API, tudo com uma configuração padrão, né? Com algumas coisas que nem sempre vai fazer sentido, como, por exemplo, ao invés de criar uma API com nome animais, ele criou com nome animals, né? Somente colocando o S na frente, porque a gente não customizou nada, né? Então, são coisas que a gente poderia ter especificado, e ele teria criado da forma mais adequada se a gente tivesse feito isso, tá? Mas, de qualquer forma, é bastante impressionante, como vocês viram, né? Com pouquíssimo código, ele já criou uma API bem funcional, bastante completa, e com coisas que a gente vai ver que para a gente fazer manualmente vai dar bastante trabalho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu vou colocar um link para esse um repositório, né, com esse código do exemplo lá no meu GitHub, vai estar na descrição do vídeo também, tá? E nos encontramos aí na próxima aula. Até mais.